No ano de 2017, a população mundial atingiu oficialmente a margem dos 7,6 bilhões de pessoas. E as projeções da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é que no ano de 2030 esse número se eleve aos 8,6 bilhões. O que não impressiona tanto quando o comparamos com os assustadores 11,2 bilhões de pessoas que existirão simultaneamente na Terra em 2100. Ao nos depararmos com dados como esses, podemos nos fazer uma série de questionamentos. Um geógrafo, por exemplo, se perguntaria como ficariam os índices populacionais, o IDH e as megalópolis. Um biólogo se questionaria sobre a capacidade do nosso planeta em sustentar toda essa quantidade de vida de maneira sustentável e não devastadora. Mas nós aqui do canal Fatos Desconhecidos queremos levantar um outro tipo de questionamento. Afinal, em meio a tantas pessoas que nascem todos os dias, o quão diferente e especial você realmente é? Existe espaço para individualidade em meio a tamanha globalização? Hoje você vai descobrir de uma vez por todas o quão raro você é no meio de mais de 7 bilhões de pessoas. Eu sou Guilherme Marques e você está assistindo agora o Porquê das Coisas. A ideia de individualidade pode ser debatida em diversos campos do conhecimento, como inclusive foi por Emily Durkheim, na área da filosofia e antropologia, Max Weber, na sociologia, e até mesmo por Karl Marx e Immanuel Kant, que abriram as fronteiras para o debate do individualismo metodológico. Mas, apesar de existir todo esse discurso humanístico, existe uma outra ciência que consegue explicar muito bem e na prática como funciona o individualismo, que é biologia que estuda a individualidade genética. Desde a década de 60, por exemplo, que os cientistas finalmente passaram a entender melhor sobre o que era e como funcionavam as nossas bases genéticas, ou seja, o nosso DNA. A individualidade passou a poder ser traduzida em números e letras que representam cada um dos nossos genes. Geneticamente falando, então, nós já sabemos que ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo irmãos que compartilham o mesmo pai e a mesma mãe contam com genes iguais. Agora, você se lembra quando a sua mãe te disse que você era mesmo uma pessoa especial? Bom, pode ficar feliz nessa, porque ela estava absolutamente certa. E hoje você vai descobrir o quão raro alguém como você é em relação ao resto do mundo. E como é possível mensurarmos as características emocionais pessoais de cada um, nós vamos nos pautar naquilo que os olhos não deixam escapar. Os traços físicos que são considerados raros e as mutações genéticas mais frequentes que existem por aí. Então, anota aí, em qual dessas características você se encaixa e descubra o quão difícil pode ser encontrar alguém que se pareça com você pelo mundo afora. Primeiro, olhos azuis. Apesar de parecer relativamente comum, principalmente quando estamos falando de países europeus, os olhos azuis são sim uma raridade, viu? Até porque todas as pessoas do mundo que têm os olhos dessa cor são descendentes de uma mesma pessoa, um mesmo indivíduo, que segundo o geneticista dinamarquês, viveu próximo à região do Mar Negro há 7.000 anos. Com o tempo, a mutação foi passada adiante. Por isso, além de terem, mesmo que distante, esse grau de parentesco, as pessoas de olhos azuis ainda podem se considerar mais especiais devido ao fato de serem apenas 8% em toda a população mundial. Segundo, cruzando as mãos. Cruze as suas mãos entrelaçando uma com a outra. Agora, observe. Qual das suas mãos sobrepõe a outra? No geral, 50% das pessoas deixam a sua mão direita sobrepor a esquerda, assim igual a minha.
enquanto 49% das pessoas deixam sempre a mão esquerda por cima da outra. Quanto a 1% que você deve estar se questionando, o que eu posso dizer é que eles fazem parte de um grupo muito especial, os que simplesmente não têm preferência nenhuma e que são capazes de sentir confortáveis com ambas as mãos em qualquer uma das posições. Terceiro, nós temos redemoinhos. Redemoinho no cabelo é uma condição genética que é definida ainda na fase embrionária. Ele ocorre quando as rotações capilares, ou seja, a direção em que o cabelo cresce, diverge ou simplesmente não segue um padrão. A grande curiosidade sobre esse fenômeno é que durante estudos que investigam o desenvolvimento de redemoinhos, descobriram que existe alguma relação entre o sentido que o redemoinho se desenvolve e o fato de uma pessoa ser canhota ou destra. Por esse motivo, pessoas que têm redemoinhos capilares que giram no sentido anti-horário podem se considerar pessoas especiais, pois correspondem a apenas 6% da população mundial. Quarto, espirrar. Se tem uma coisa que definitivamente é pessoal, essa coisa se chama espirro. Cada pessoa desenvolve durante a vida o seu próprio jeito de espirrar. E em muitos casos, infecções respiratórias, hipersensibilidade e até mesmo o formato do seu nariz são fatores que irão contribuir para como é o seu espirro. Um dado curioso sobre os espirros e que tornam algumas poucas pessoas ainda mais únicas e especiais é o fato de aproximadamente 25% das pessoas espirrarem após serem expostas à luz do sol. Isso quer dizer que você até mesmo pode ser um deles e nunca percebeu isso. Em quinto, linhas das mãos. As linhas das nossas mãos são outra característica que nos tornam especialmente únicos. Cada ser humano tem os seus próprios traços e linhas, e é exatamente por isso que existem práticas como a quiromancia, que é a arte de se ler essas linhas que existem nas palmas das mãos. Um fenômeno raro que pode acontecer em relação às linhas das suas mãos e que podem te tornar uma pessoa ainda mais única do que as outras é a chamada prega palmar transversal única, que é uma linha única que atravessa completamente a mão horizontalmente. Você tem essa prega? Parabéns! Você oficialmente faz parte de mais um restrito grupo formado por 1 a cada 50 pessoas de todo o mundo. Sexto, cabelos. Os cabelos também são uma característica que nos tornam mais individuais. E não é à toa que, quando alguém quer mudar a aparência, recorre logo a um novo corte ou cor de cabelo. Por falar em cor, você já deve imaginar que certas cores de cabelo são realmente raras de encontrar naturalmente. Por esse motivo, se você já é adulto e naturalmente loiro, você é uma pessoa especial e faz parte de apenas 2% de toda a sociedade. Agora tem como se sentir ainda mais único e especial com isso. Se a cor do seu cabelo for naturalmente ruiva, os ruivos naturais representam de 1 a 2% da população mundial. Sétimo, nós temos os dedos dos pés. Os pés definitivamente são uma parte dos nossos corpos que podem ser bastante pessoais. No geral, os dedos dos pés, por exemplo, seguem um padrão de tamanho, espessura e características no geral. Mas nem todo mundo tem os pés perfeitamente simétricos assim. O chamado dedo de Morton, por exemplo, é uma irregularidade gerada geneticamente nesses dedos e é conhecido popularmente pelo maior desenvolvimento do segundo dedo do nosso pé em relação ao dedão. Você provavelmente já viu ou até mesmo tem o dedo de Morton, mas apesar de parecer comum e popular, essa característica genética é mais rara do que se imagina ao redor do mundo, atingindo apenas 10% da população em geral. Mas a grande curiosidade é que aqui no Brasil, por um motivo desconhecido, a ocorrência de dedo de Morton é bem mais comum do que nos demais países do mundo,
podendo ser encontrado em 33% dos pés dos brasileiros, o que não deixa de ser especial. Oitavo, umbigos. A maneira como o seu umbigo se aparenta é um resultado dos dias que se sucederam ao seu nascimento. Isso porque no instante em que o cordão umbilical, que é o que une o bebê à mãe, é cortado logo após o parto, se inicia automaticamente um processo de cicatrização do que irá se tornar o umbigo do bebê. O modo como o ferimento é tratado e também a capacidade de cicatrização do indivíduo será determinante na hora de definir qual será a aparência final do umbigo desse indivíduo. Em meio a todas as pessoas que vivem atualmente no nosso mundo, 10% das pessoas têm aquele umbigo mais saltado, o que é conhecido popularmente como umbigo para fora, enquanto 90% tem o chamado umbigo convencional. No final das contas, depois de todos esses dados e fatos, o que definitivamente podemos concluir é que se você quer se sentir especial e único em relação às demais pessoas, apenas seja você mesmo. Todos nós somos especialmente singulares dentro desses mais de 7 bilhões de pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas espero você em um próximo O Porquê das Coisas. Grande abraço. Tchau.